Seja bem-vindo a mais um programa Tempo de Saúde com o Dr. Dinis Carmo. Hoje, que é uma sexta-feira, continuamos com um tema. Primeiro, desde já cumprimentar o Dr. Dinis. Boa noite, doutor. Olá, Mariana, muito boa noite. Boa noite também aos telespectadores. Doutor, vamos continuar um tema que ficou pendente a semana passada, não é? Que se o dinheiro dá ou não saúde. É este o tema. É, exatamente. Esse tema ficou pendente a semana passada. Eu, acerca disso, e antes de começarmos, gostaria de fazer um pedido à produção do programa. Então. E que se prende com o seguinte, é que a semana passada, nós falámos fundamentalmente do Doutor YouTube. E eu, acerca desse canal, disse que achava que, na minha opinião, e relativamente aos assuntos de saúde, talvez o principal problema é o conteúdo gráfico dos vídeos que se encontram nesse canal. De maneira que o que é que acontece? Acontece que eu acho que hoje quem traz material suscetível de ferir a suscetibilidade dos nossos telespectadores somos nós. Somos nós. De maneira que eu queria pedir à produção o favor de colocar aquela bolinha vermelha no canto superior direito, aquele talismã que nos protege de todas as agressões psicológicas audiovisuais, ou então, em alternativa, pôr talvez em rodapé de que o conteúdo de que vamos falar hoje é menos próprio para criaturas mais sensíveis. As pessoas não estão preparadas para aquilo que vão ouvir? Ora bem, eu penso que talvez não. E talvez não porquê? Porque, repara, é um chavão comum dizer-se que o dinheiro que não dá saúde. E eu acho que nós todos queremos, no fundo, acreditar nisto. E queremos acreditar porquê? Porque talvez isto seja até uma maneira um pouco subconsciente de sublimar aquele sentimento de ressentimentozinho, que, para não falar de franca inveja, que de uma maneira geral nossos pobrezinhos temos relativamente aos mais afortunados, não é? De maneira que eu acho que até certo ponto é um consolo para a alma nós pensarmos que os ricos, apesar de o serem, quando chega a hora da verdade também vão para o outro lado como nós, claro. O que até certo ponto restabelece, digamos, aquela igualdade que deveria no fundo existir entre todos os seres humanos. Agora, o que nós vamos hoje é analisar se isto efetivamente é assim ou não. E vamos começar pelo mais básico. Então. Como toda a gente sabe, isto é uma redundância dizê-lo, ninguém pode ter saúde se não tiver uma alimentação equilibrada. Precisamente. E eu já uma vez tive ocasião de, neste programa, chamar a atenção para o facto daquilo que me parece uma das maiores idiosincrasias do nosso Sistema Nacional de Saúde, tal como está montado, o facto das pessoas irem ao hospital, terem direito ao soro fisiológico, complexos vitamínicos, ao omeprazol, concentrados proteicos, agora carne e peixe é que ninguém lhes dá, nem sequer um pão com manteiga. Claro. Ora, para as pessoas compreenderem, digamos, a importância que tem este fator na saúde das pessoas, eu vou-me recorrer de um exemplo, e que é o seguinte. Sabe que, infelizmente, eu penso que muito pouca gente sabe que Portugal dispõe de uma das maiores e melhores coleções de esqueletos do mundo. É sério? Exatamente. E, nomeadamente, o paradigma será a coleção de esqueletos identificados de Coimbra, presente no Museu Antropológico do antigo Instituto de Antropologia de Coimbra, hoje Departamento de Ciências da Vida, e que é uma das melhores coleções de esqueletos. Porquê? Não só pelo número, são 505 exemplares de esqueletos completos, mas o que faz esta coleção particularmente útil é o facto de eles estarem todos identificados, ou seja, de se saber praticamente daquilo que é necessário para o estudo antropológico das pessoas a quem estes esqueletos pertenciam, nomeadamente a causa da morte. E você quer saber qual foi a causa da morte da maior parte destas pessoas? Claro. No início do século XX? Tuberculose. Tuberculose. Ora, o que é que acontece? O que acontece é que, naturalmente, que os meios diagnósticos, os bacteriostáticos, portanto, os meios terapêuticos, sem dúvida que tiveram um papel absolutamente fundamental, digamos, no controle da doença. Agora, o que eu acho que não deixa dúvidas a ninguém é que aquilo que contribuiu de uma maneira dramática para, digamos, a mudança completa deste paradigma foi, sem dúvida nenhuma, a melhoria das condições de vida das populações. E se realmente alguma contraprova fosse necessária, nós temos o caso de que, infelizmente, a tuberculose, apesar de
da sua importância na sociedade ter diminuído drasticamente, a verdade é que ela não foi erradicada. E eu tenho-lhe a dizer que sabe que ainda em 2018, infelizmente, Portugal era o terceiro país da Europa com mais casos notificados de tuberculose. Ainda é imenso. Exatamente, apenas ultrapassada pela Roménia e pela Lituânia. E porquê? Porque nós continuamos a ter dois grupos de pessoas de alto risco, e que são os toxicodependentes e as pessoas com HIV-Sida. E porquê? Porque, como é sabido, nomeadamente no caso dos toxicodependentes, eles evidentemente gastam o que têm e o que não têm, digamos, na compra do produto, alimentam-se muito mal, muitas vezes também têm infecções recorrentes, nomeadamente a SIDA, certo. E, portanto, isto faz deles uma população particularmente suscetível para o bacilo de Koch. Agora, naturalmente, que o panorama é completamente diferente. Aliás, repara que eu próprio, ainda em 1977, quando eu iniciei a minha carreira médica, eu fui para os Açores, onde estive durante 4 anos, e ainda nessa altura, e também muito relacionado com as condições de vida, a tuberculose lá era endémica, não só humana como animal. Sabe que eu acho que a maior parte das pessoas no continente nem lhes passa pela cabeça a quantidade de carninha de vacas tuberculosas que andámos aqui a comer. Pronto. Esse panorama, naturalmente, está hoje em dia completamente modificado. Ora, da alimentação passamos para a habitação. Ou você pensa que um desgraçado que vive num barraco climatizado, quer dizer, um forno de verão e um gelo no inverno com água a escorrer-lhe pelas paredes abaixo, que consegue ter as mesmas condições de saúde de que um burguês que vive numa casa, essa sim, devidamente climatizada, com ar-condicionado de verão e aquecimento central no inverno. Nós, quando ainda continuamos a ter pessoas, que se dá o caso, como eu vi comunicado na comunicação social, até ainda a propósito da epidemia do Covid, que havia pessoas de idade que tinham aquecedores em casa, mas que não os ligavam porque tinham medo das contas da eletricidade. Portanto, é evidente que estas pessoas, não só do ponto de vista reumático, como de doenças cardiovasculares, problemas respiratórios, é evidente que estão muitíssimo mais suscetíveis de serem afetadas, porque são pessoas naturalmente fragilizadas. A seguir temos a questão dos medicamentos. Porque, como você sabe, já há uns tempos esta parte nos tem andado a ser vendida, digamos, até à exaustão, a ideia de que os ditos medicamentos genéricos, sendo muito mais baratos, têm as mesmas propriedades e fazem exatamente a mesma coisa de que os medicamentos ditos de marca. Os intitulados genéricos? Os intitulados genéricos, exatamente. Pronto. Agora, será que isto efetivamente é assim ou não é? Olha, eu não tenho a certeza no que diz respeito à maior parte dos medicamentos, de maneira que vou-lhe contar não uma nem duas, mas 4 histórias, que só não são parábolas porque são verdadeiras, e que englobam 3 gerações da família Carmo, e que são exatamente a minha avó, a minha mãe, a minha sogra e eu próprio. Muito bem. Olha, e começando pela minha mãe, a minha mãe era farmacêutica e a sua carreira profissional toda a vida foi analista de produto de laboratórios de indústria farmacêutica. E o que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que o que ela fazia era analisar a matéria-prima que vinha do estrangeiro para o fabrico dos medicamentos. E isto porquê? Porque como nós somos pobrezinhos, sabe que infelizmente, mesmo quando nós temos um medicamento que diz lá Made in Portugal, ou feito em Portugal, infelizmente aquilo que é feito em Portugal habitualmente é a embalagem e o recipiente, porque a matéria-prima vem do estrangeiro. De maneira que a minha mãe na altura trabalhava num laboratório que tinha um medicamento de quem toda a gente já ouviu falar e cuja matéria-prima vinha da insuspeita Suíça. Aquilo vinha, portanto, em pó, numas latas enormes, com não sei quantos quilos de medicamento. E então qual era o trabalho da minha mãe? Ela tinha umas varetas, portanto uns tubos que tinham umas janelinhas e que ela mergulhava na lata do medicamento, retirava de maneira a obter amostras ao longo do comprimento de toda a lata. E depois ia analisar. E o que é que ela verificou? Verificou que, em muitos casos, a atividade química do produto que vinha no fundo ou ao meio da lata não era exatamente a mesma daquela que vinha no cimo.
De maneira que não foi nem uma nem duas vezes que ela teve de devolver a matéria à procedência com uma cartinha referindo o facto e os resultados das análises. E repare, como eu digo, nós estamos a falar aqui da insuspeita suíça, de um dos maiores e mais conhecidos laboratórios a nível mundial. Não estamos a falar da Índia nem do Paquistão. De maneira que, mas vamos até acreditar que efetivamente está tudo bem com a matéria, com o produto, sim, com a matéria química. Será que isto é suficiente? Olha, eu acerca disso vou-lhe dar o exemplo da minha avó. Então. Sabe que a minha avó não era farmacêutica, a minha avó tinha 4ª classe, o que já não era nada mau naquela altura. É verdade. Porque conforme ela dizia, no tempo dela as meninas não podiam ir a lado nenhum, só agora é que podem ir para todo lado, até para o raio e a Esparta. A afirmação é dela, não é minha. De maneira que ela não era farmacêutica, o que ela era uma exímia cozinheira. De maneira que uma das coisas que ela fazia muito bem era o bolo Molotov. Ora, isto passou-se numa altura em que, surpreendentemente, sabe que as pessoas ainda falavam umas com as outras e ainda mais surpreendentemente até iam a casa umas das outras, certo, com frequência. De maneira que eu lembro-me perfeitamente de haver várias vizinhas que iam à casa da minha avó e que lhe diziam: Dona Conceição, a senhora faz uns molotovs fantásticos, ficam tão bons, tão altos, tão bem formados. A senhora, desculpe, mas tem de me dar a receita. E a minha avó dava. E nunca saía igual. E nunca saía igual. Porquê? Porque, segundo eu penso saber, um dos segredos do Molotov não está efetivamente na receita, está na maneira como ele é desenformado, sobretudo a maneira como é arrefecido no forno depois de ter sido confeccionado. E eu daqui vou passar para um exemplo mais concreto e que é o meu exemplo pessoal. Eu, quando era um rapaz novo, andava na faculdade, sofria muito frequentemente de amigdalites. De maneira que eu, 3, 4 vezes por ano, era obrigado a tomar um antibiótico que era a eritromicina. E na altura havia 2 apresentações de eritromicina. Havia cápsulas de 500 mg e havia comprimidos de 1 grama. Ora, o que é que acontecia? Acontecia que se eu tomasse 2 cápsulas de 500 mg, eu andava feliz da vida, não me acontecia absolutamente nada. Se eu, pelo contrário, tomasse um comprimido de 1 grama, certo, você não faz uma pequena ideia. Eu parecia que morria. Eu, aliás, lembro-me de ter dito isso ao meu colega, que na altura era o meu médico, e disse-lhe o seguinte: olha, doutor, eu quando tomo estes comprimidos, a sensação que eu tenho, eu parece que engoli uma pedra da calçada portuguesa. Porque era exatamente essa sensação que eu tinha. Eu parecia que tinha uma pedra no estômago. Aquilo dava-me um mal-estar incrível, umas dores terríveis, de maneira que, naturalmente, depois disto me ter acontecido umas 2 vezes, eu à terceira aprendi e nunca mais tomei os abençoados dos comprimidos. Tomava as cápsulas. É evidente que isto aumentava o custo. E porquê? Porque a diferença entre as cápsulas e os comprimidos não era assim tão significativa como isso. Agora, como eu, quando tomava as cápsulas, tomava 2, evidentemente que a caixa durava muito menos tempo. E ainda dentro desta linha de pensamento vou acabar com o exemplo da minha sogra, que é uma jovem que vai neste momento a caminho dos 95 anos e que, portanto, tem necessidade de tomar alguns medicamentos para a parte psicológica, não é? E o que é que acontece? Nós verificamos, eu quando digo nós estou a falar de mim e da filha, portanto da minha esposa, que também é médica, que realmente, quando a minha sogra tomava os medicamentos genéricos, ela não estava bem, ela não estava tão bem equilibrada. De tal maneira que nós até tivemos necessidade de a mudar de lar. Porquê? Porque no lar onde ela estava, eles faziam questão, fosse por que razão fosse, de lhes dar os medicamentos que eram do lar e que eram genéricos. Ou seja, eu mesmo que quisesse assumir a despesa e levar os medicamentos, por uma questão de regulamento interno, eles não aceitavam. Ora, aquilo que nós verificámos foi que ela, quando tomava os medicamentos originais, tinha uma resposta aos medicamentos, ou tem uma resposta aos medicamentos, porque ainda os está a tomar completamente diferente quando tomava os genéricos. Melhor. Muito melhor. Isto, aliás, levou-me a comentar este facto com um colega que é psiquiatra e a resposta dele para mim foi o seguinte: você não sabia? Olha, nós já sabemos que há determinados medicamentos, quando damos genéricos ao doente, ele pelo menos tem de tomar o dobro do medicamento para ter o mesmo efeito. Mas isso nunca é dito.
Ou raramente é Pois, dito? ou raramente é dito. Sabe que isto é evidental que não convém, digamos, até ao próprio Estado divulgar, porque naturalmente que os genéricos, a parte positiva que têm é que poupam milhões de euros ao Estado, o que evidentemente tem o seu aspecto positivo, naturalmente que tem. Certo. Mas não tem o mesmo benefício para a saúde do doente. Não tem o mesmo benefício para a saúde do doente. De maneira que, mais uma vez, temos aqui o fator económico a condicionar toda esta situação, a condicionar a saúde, de tal maneira que aquilo que eu recomendo a quem efetivamente tem mais amor à saúde que ao dinheiro, que é sempre que tenham possibilidade, que comprem os medicamentos originais, porque não basta ter lá o medicamento A e B. Isto tem a ver com muitos fatores, tem a ver com o excipiente, tem a ver com a confecção, tem a ver com a apresentação, tem a ver, no fundo, com aquilo que na gíria farmacêutica se chama a fórmula secreta de um medicamento, que no fundo é a maneira como ele é manufaturado, como ele é apresentado, como ele é vendido e que pode ter uma influência significativa, digamos, na sua ação farmacológica. Muito bem, este que é um tema muito, muito importante. Portanto, doutor, aquela frase de que toda a gente tem direito à saúde cai um bocadinho por terra, porque toda a gente tem direito à saúde, mas não é na sua plenitude. Sim, eu acho que não digo mais nada, porque acho que não seria capaz de dizer melhor do que aquilo que você acabou de dizer neste momento. Doutor, muito obrigada por mais um programa. Ficamos por aqui hoje. Ora, hoje ficamos por aqui porque na próxima semana eu quero falar também da influência do dinheiro num assunto ainda muito mais sensível, que é as cirurgias. E aí bem. É que eu vou pedir aos telespectadores se agarrem à cadeira, porque se realmente eu já consegui, espero que não, mas já consegui chocar alguns espectadores com aquilo que Pelo se menos disse, a mim já. Eu penso que para a semana ainda vai ser muito pior. Pronto, aqui fica então o convite para a semana nos acompanharem. Doutor, desta semana agradeço-lhe por mais um programa. Obrigado, Mariana. Muito obrigada e bom feriado. Bom fim de semana. Obrigado. Quanto a si que está desse lado, já sabe, aqui fica o convite para nos acompanhar de hoje a 8 dias para mais um programa Tempo de Saúde com o Dr. Dinis Carmo. Agora ficamos por aqui, vem já o Novo Notícias já a seguir. Desejo-lhe agora uma boa noite e um excelente fim de semana. Novum Canal. Sempre Novum, sempre seu.